Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, desde 1940, batalhando pela fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós faremos uma leitura do verso 3. Atos, capítulo 8. Do verso 3 ao verso 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 3 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai de misericórdia, louvamos o Teu nome pelo Deus que tem sido para conosco, Senhor. E confessamos a Ti, Senhor, que somos inteiramente dependentes de Tua palavra. Se há de nos faltar algo nessa vida, que nos falte qualquer coisa, Senhor, mas que Tua palavra não falte para nós. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine nesse momento, nos guie a Tua palavra, Senhor. Que o pregador suma, Pai, que o pregador diminua a ponto de desaparecer diante do Teu povo. E que somente o Teu Filho cresça e se engrandeça no nosso meio. Te pedimos assim, em nome dele e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, semana passada nós vimos a respeito da igreja do Senhor. Onde está a igreja do Senhor quando ela não está no templo? E nós vimos que Saulo estava assolando a igreja. Só que ele não poderia encontrar a igreja nos templos, porque nos templos ela estava proibida de anunciar o Senhor Jesus Cristo. Então a igreja só tinha uma opção: estar em suas casas. E onde você não encontra aqueles que são discípulos de Cristo? Os membros da igreja, quando não estão na igreja, eles estão em suas casas, com suas famílias, porque eles amam a família, eles protegem a família, eles cuidam da família. Então eles ou estão em casa ou estão na igreja. Mas eu queria trazer algo que vai além disso para os irmãos, porque no texto que nós lemos aqui, nós vimos que, além de estarem em casa ou na igreja, os crentes estão em todo lugar. A igreja do Senhor, espalhada, quando não está no templo ou na sua casa, estão nas ruas, estão nas esquinas, estão nas praças, nas praias, nos bares e nas festas. A igreja do Senhor está em todo lugar. Cada membro dessa igreja está espalhado e você pode encontrar ele em qualquer lugar. A questão é a seguinte: não é onde eles estão que mostra quem eles são, mas o que eles estão fazendo onde estão. Isso vai caracterizar quem são esses, quem faz parte da igreja. O que a igreja faz quando está espalhada, o que os membros da igreja fazem quando estão dispersos no lugar onde eles estão, é uma coisa que ninguém no mundo faz. Nenhuma outra pessoa no mundo faz o que os cristãos estão fazendo quando estão por aí afora, quando saem de suas casas, quando não estão na igreja. Sabe o que eles estão fazendo? Em todo lugar que eles estão encontrando uma oportunidade de falar a respeito do seu amado Senhor.
estão procurando uma oportunidade para falar de Jesus Cristo. Eles saem por todo lugar, propagando a palavra do Senhor. Então, onde está o cristão? Quando ele não está no templo ou na sua casa, ele está em todo lugar. Você pode encontrar ele em qualquer lugar. É isso que o versículo 4 está dizendo. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Então, por cada país, por cada cidade por onde eles passavam, em qualquer lugar que eles passavam, eles estavam pregando a palavra. Dizem-se por aí que você conhece um homem pelos sapatos que ele usa. Você conhece uma mulher pelas roupas que ela veste. Ou você conhece uma pessoa por aquilo que ele come. Bem, tudo isso são hipóteses. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Conhece-se um membro da igreja do Senhor. Conhece-se um crente através do que ele fala, das coisas que ele gosta de conversar, daquilo que sai de dentro do seu interior. O próprio Senhor Jesus Cristo disse certa vez que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de maldade, você vai falar de maldade o tempo todo. Se o seu coração está cheio de malícia, se está cheio de lascívia, você só vai falar de prostituição, de coisas perversas. Se o seu coração está cheio da palavra de Deus, então é daí que você vai tirar o que você ama, a palavra de Deus. Mas alguém pode dizer sim, mas certa vez os fariseus chegaram para Jesus Cristo e Jesus Cristo disse para eles: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Então isso significa que a boca às vezes fala do que não está cheio o coração. É verdade, mas em que ocasião? Quando está na presença daquele por quem ele tem interesse de parecer, de aparentar uma coisa que não é, como foi no caso lá do encontro deles com Jesus Cristo. Mas o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo a respeito do coração, da boca falar do que está cheio o coração, o que o Senhor está querendo dizer é o seguinte, que em todo lugar, não é só entre os crentes que você vai falar sobre Jesus Cristo, se o seu coração estiver cheio da palavra dele. Não é somente entre pessoas a quem você quer impressionar, não. Você fala da palavra de Deus em todo lugar aonde você esteja. Então alguém te viu em algum lugar e essa pessoa chegou e ficou próximo, ela vai ouvir você falando algo a respeito da palavra de Deus. É isso que um discípulo do Senhor, é isso que um membro da igreja do Senhor faz. Certa vez, Jesus Cristo chegou para os discípulos, prestem bem atenção, e disse assim, Mateus capítulo 16, do 13 por diante. Tendo Jesus Cristo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem diz o povo ser eu, o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: mas quem dizeis vós que eu sou? E Simão Pedro respondendo lhe disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então observe o interesse de Jesus Cristo. Jesus Cristo queria que os discípulos entendessem que há uma diferença entre aquele que faz parte da igreja do Senhor, daquele que não faz parte da igreja do Senhor. Aquele que não faz parte da igreja do Senhor, ele
não fala o que é certo a respeito de Jesus Cristo. Mas aí Jesus Cristo descarta todos esses que falam a palavra de forma distorcida e chama os discípulos e diz: olha, agora que na verdade o meu interesse é saber o que vocês dizem. O que é que vocês falam a respeito de mim? Vocês dizem o que por aí a respeito de mim? E Pedro disse: que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo disse: olha, Simão Barjona, tu és bem-aventurado, porque não foi carne e sangue, não foi homem que te revelaram estas verdades, mas o meu Pai que está nos céus. Outra ocasião, chegaram para Jesus Cristo e disseram: Senhor, estão dizendo que tu és um beberrão e um glutão. E o Senhor Jesus Cristo disse: a sabedoria será justificada por suas filhas. Ou seja, o que Jesus Cristo disse foi o seguinte: não se preocupe, eu não estou interessado em saber o que eles falam de mim, porque o que eles falam de mim não é verdade, e eu vou provar isso através dos frutos que eu produzo, os frutos de justiça. Agora, quando é para os discípulos, ele diz: vocês dizem que eu sou o quê? Então, os irmãos precisam ter essa noção a respeito do que é ser um cristão. O que é que você faz quando não está na igreja? Quando você não está em casa? Quando você está no meio dos seus amigos ímpios? Quando você está no meio de pessoas que não têm temor à palavra de Deus? Você faz o que nestes lugares? Então isso vai mostrar se os irmãos têm parte na igreja do Senhor, se os irmãos são membros ou não da igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, ele levava muito a sério essa questão, muito a sério, como ela deve ser exigida. E Paulo chama a Timóteo, e Paulo convoca Timóteo a um tribunal. Paulo olha para Timóteo e diz: Timóteo, venha para cá, eu te convoco para um tribunal solene. Nesse tribunal quem estaria? O Pai, o Filho, Paulo e Timóteo. E Paulo diz assim a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, do 1 por diante: conjuro-te. Então Paulo faz um juramento diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Então, o apóstolo Paulo diz: olha, Timóteo, o que eu vou falar com você é uma coisa tão séria, mas tão séria, que eu vou fazer um juramento aqui. Você não vai ter desculpas de que depois dessa conversa você não foi avisado, porque nesse tribunal, nesse juramento que eu faço, é diante do Pai e do Filho. Então o assunto é muito sério. Mas qual é o assunto? O que é que Paulo vai falar? Paulo diz assim, que é para Timóteo pregar, não quando a ocasião mandar, não quando lhe for oportuno, não quando ele se sentir confortável. Paulo manda Timóteo pregar, sabe em qual situação? Ele diz: prega a palavra, insta, a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, pregue a palavra, porque aonde você estiver, você é um cristão. Aonde você estiver, você faz parte da igreja do Senhor. Então você é definido não pelo que você calça, veste ou come, mas você é definido pelo que você faz nos lugares aonde você está. Você prega a palavra de Deus, então o seu coração está cheio dela. Mas Paulo vai além. Paulo mostra para Timóteo que não é uma palavra qualquer que deve ser levada, mas é uma palavra carregada de doutrina, de conteúdo, de ensino verdadeiro. E Paulo diz: corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então observe que o apóstolo Paulo está querendo trazer a responsabilidade dos cristãos, de que eles precisam também ter doutrina no seu conteúdo de pregação. Não pode ser qualquer tipo de pregação, porque senão você vai cair no erro daqueles que não conheciam Jesus Cristo como Ele de fato é.
mas tem que ser uma doutrina com conteúdo verdadeiro. E Paulo diz, com toda longanimidade e doutrina. E Paulo explica por quê. Paulo diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. As pessoas não vão suportar ouvir da palavra do Senhor, da verdade. Mas aquelas que vêm cheias de incrementos, eles até gostam. Mas a verdade será insuportável aos ímpios. Aqueles que estão dentro da igreja. E ele diz, não suportarão a sã doutrina, mas ajuntarão para si mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Então o incômodo será tanto quando você começar a falar para as pessoas da doutrina verdadeira, quando você começar a falar em predestinação, quando você começar a atacar essa heresia de que o homem tem o livre-arbítrio de escolher Deus a hora que ele quiser e abandonar Deus a hora que quiser, quando você começar a falar da eleição incondicional do Senhor, quando você falar da expiação restringida do Senhor, quando você começar a falar da depravação total do homem, vai causar um impacto terrível em muitas pessoas. Eles vão como que sentir coceira nos ouvidos, e eles vão dizer, eu preciso de um mestre que coce os meus ouvidos. Já sentiu como é prazeroso você estar com aquela coceira no ouvido, e você quando coça, dá aquele prazer. É isso que Paulo está dizendo. Vai ter mestres que vai carregá-los de prazer, e eles irão atrás desses mestres. Mas Paulo continua dizendo o seguinte, desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão às fábulas, ou seja, todo tipo de conto de carochinha, o que for que inventarem para eles, eles irão para lá, sairão da sua igreja, sairão da sua companhia, sairão da sua amizade e irão atrás de pessoas que deem satisfação e prazer a eles. Mas Paulo conclui dizendo o seguinte, tu, porém, sê sóbrio em tudo, em todas estas coisas, sofre as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, eu quero aplicar aos irmãos tudo isso aqui que nós vimos a respeito da responsabilidade do cristão, perguntando o seguinte para os irmãos: aonde você vai? O que tem saído dos seus lábios? Quando você sai da igreja e vai para a sua casa, eu falo justamente da palavra de Deus, do que ouvimos no culto, tudo bem. E quando você sai de sua casa e vai entrar em contato com seus amigos ímpios, para conversar com eles, para se divertir com eles, para trabalhar com eles, para se envolver no dia a dia deles, eu pergunto, o que é que traz do seu coração? O que é que o seu coração leva aos seus lábios? É algo que traz algum ensinamento para esse povo a respeito da palavra de Deus? Eu quero ilustrar usando a passagem, o fato que aconteceu com os discípulos que iam a caminho de Emaús. Observe o que diz Lucas capítulo 24, do 13 por diante. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Prestem atenção. O Senhor Jesus Cristo chega junto de dois discípulos, e quando observa, o que é que eles estão fazendo? Falando do que ocorreu com o Senhor Jesus Cristo, falando da palavra do Senhor,
conversando a respeito do Rei dos Reis, do soberano Senhor. E Jesus Cristo vai ao lado deles e eles nem conhecem que era Jesus Cristo. E começa agora a conversar com Jesus Cristo a respeito dos acontecimentos, sem nem saber que era Jesus Cristo. Eu trago isso para a igreja. E se por acaso Jesus Cristo resolver visitar o irmão ou a irmã, e nas suas conversas com as pessoas com as pessoas a quem vocês têm contato, ou os lugares aonde os irmãos vão no seu dia a dia, o que é que o Senhor Jesus Cristo ouviria? Se ele chegasse lá de uma maneira física, mas que os irmãos não o reconhecessem. Os irmãos conversariam o quê? O que é que eles ouviriam saindo da boca dos irmãos? Bem, o Senhor Jesus Cristo não se manifesta mais fisicamente, mas ele garante que está conosco todo o tempo. Isso até a consumação dos séculos. Então, em todo lugar que o irmão está, ou a irmã está, ele está ali. E o que ele anda ouvindo dos seus lábios, o que os irmãos têm feito, falar das coisas comuns do dia a dia, é bom, pode ser, mas essas coisas comuns são faladas por toda a pessoa. Por pessoas que se acham boas, pessoas perversas, toda pessoa fala do que é comum. Mas eu pergunto para os irmãos, quando é que sai da boca dos irmãos a palavra de Deus? Só quando interessa? Só quando os irmãos querem aparecer? Ou em toda ocasião? Aquele que sair, aquele que abandonar, aquele que não quiser ouvir, que saia. Paulo diz, eles vão sair sim, eles não vão suportar e vão sair, que saiam. Mas o que não pode é os irmãos pararem de falar da palavra de Deus. Para falar da palavra de Deus a tempo e fora de tempo, os irmãos precisam ter sabedoria também. Não pode já chegar, que a pessoa chega para você e diz, olha, tu viu o que aconteceu, mas rapaz, aquela tragédia, aquele acidente que passou no jornal, e você, olha, porque Jesus Cristo diz que nós devemos nos aprofundar na doutrina. E a pessoa vai dizer, sim, tudo bem, mas olha, e a tua mãe como está? Ah, mas o Senhor Jesus Cristo falou que você tem que ter sabedoria. Falar a todo tempo da palavra de Deus é uma arte, e Deus capacitou aos irmãos, pode acreditar. É uma arte que está por trás de cada assunto. É uma arte quando você traz à tona a palavra de Deus. Observaram o modelo de Jesus Cristo de falar em todo o tempo a palavra? O Senhor Jesus Cristo começava conversando de assuntos do dia a dia, do cotidiano, e dizia, olha esses passarinhos, são lindos, olha voando, olha, pousaram ali, o que é que eles estão fazendo? Estão comendo. Prestar atenção como Deus cuida dos passarinhos. Olha, vocês valem mais. Jesus Cristo falando agora de cabelos. E Jesus Cristo fala dos fios de cabelo. Daí a pouco Jesus Cristo aplica a soberania de Deus. Olha, não cai um fio de cabelo. O Senhor tem contado todos os fios de cabelo de cada um. Mostrando agora a doutrina da soberania de Deus. A respeito da providência de Deus, o Senhor Jesus Cristo passa por um lugar bonito, cheio de flores e lírios, e diz, observa, que perfeição lírio, toca na textura, vê que textura perfeita, que seda, que ninguém pode construir. Perceberam como Deus, e ele traz a doutrina da providência, como Deus veste os lírios, nem Salomão se vestiu assim. Ora, se Deus veste um lírio assim, que hoje está aqui, daqui a pouco pegam, pisam ou lançam no fogo, que dirá vós? Então observe o que Jesus Cristo faz. Em todo o tempo ele fala a palavra de Deus, mas com sabedoria. Falando dos ventos, Jesus Cristo falando do vento,
aplica a doutrina do chamado eficaz do Espírito Santo. Falando com Nicodemos, ele conta uma história a respeito do vento, um dado científico a respeito do vento. Olha, você está vendo esse vento que está aqui, ele sempre existiu e ele sempre vai existir. Esse vento que está aqui, ele vai para um lugar, você nem sabe aonde ele vai parar, por onde ele vai passar. Também, assim é aquele que nasce do Espírito. E Jesus Cristo diz, olha, a ação do Espírito Santo é soberana. O Espírito Santo sopra onde quer, feito os ventos. Você não pode mandar o vento, para aqui, vai para outro lugar. Você não pode. Assim é o Espírito Santo. Falando de água, Jesus Cristo chega para uma samaritana, inimiga dos judeus, e ele diz assim, estou com sede, dê-me um pouco de água para que eu beba. Então Jesus Cristo começa falando de água, e despertou ali uma curiosidade daquela mulher, e ela diz, como você sendo judeu, pede a minha água? Nós, na verdade, os judeus e os samaritanos eram inimigos. E Jesus Cristo disse, olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que pediria a mim, eu te daria água viva. Então observe o quão Jesus Cristo é estratégico na hora de falar da palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu quero terminar, eu quero concluir, lembrando a cada um aqui, que a igreja do Senhor, a igreja visível do Senhor, é a reunião de todos os eleitos de Deus, juntamente com seus filhos que estão inclusos na promessa que Deus fez ao nosso pai Abraão. Então essa reunião é uma reunião solene. A igreja é lugar de eleitos, de crentes, de pessoas que vieram adorar ao Senhor. Mas existem muitos eleitos ainda que estão em trevas, que não foram despertados para a luz. E como é que eles virão à luz? Paulo diz, se houver quem pregue. Mas como pregarão se não foram enviados? Então, aqui vocês estão sendo enviados. Nesta noite, o Senhor está dizendo, vá, pregue, a tempo e fora de tempo. Faça com que as pessoas conheçam a verdade, mas pregue com conteúdo, pregue com doutrina, porque você será conhecido pelo que sai de sua boca em todo o tempo. Então, os irmãos reflitam nisso. Quando o cristão não está na igreja ou em casa, ele está pelo mundo afora. A diferença é que eles estão fazendo uma coisa que ninguém mais faz: pregando a palavra de Deus com doutrina verdadeira. Então, o Senhor Jesus Cristo pregou em todo o tempo e usou os métodos que nós vimos aqui. E eu termino dizendo o seguinte para os irmãos: sejam iguais ao Senhor Jesus Cristo. E seja dessa forma dele. Os irmãos mostrarão o quanto pertencem a Cristo se vocês fizerem ou andarem como ele andou. Ou então, viva igual todo mundo, fale o que todo mundo fala e seja igual ao mundo e pertença ao mundo. É assim que deve ser definido aquele que é igreja, faz parte da igreja do Senhor, ou que faz parte do mundo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.